Graça e paz. Quem vos fala é eu, Moria. Meus queridos, meus amados, vamos falar um pouco dos enviados da luz para trabalhar com a mediunidade, para ajudar no progresso de muita gente e para ajudar no seu próprio progresso. Uma forma de quitar os seus débitos mais rápido, trabalhando com a mediunidade para o bem, para o progresso de muitos. A espiritualidade maior está orientando muitos médiuns a abrir canal no YouTube, nesse veículo de internet que vai para o mundo inteiro. A espiritualidade está orientando muitos médiuns a abrir canais no YouTube para falar de espiritualidade, para esclarecer as pessoas com relação à imortalidade do espírito, para falar de Deus, para falar dos bons espíritos, para falar dos nossos irmãos que habitam outros mundos, para falar da pluralidade dos mundos, para falar de vida inteligente em outros planetas, para falar de amor, para falar de fraternidade, para falar de paz, para falar de reforma íntima, para falar de progresso. Esse é um momento no qual a realidade do espírito está muito forte e ela precisa ser mostrada. Portanto, o planejamento da espiritualidade é para que os médiuns trabalhem nesses vídeos e gravem os vídeos trazendo os seus conhecimentos espirituais e também suas experiências em desdobramento e outras experiências espirituais. Isso é muito importante. Para trazer os conhecimentos espirituais, é necessário que os médiuns estudem. Estudem muito, filhos, muito, para não trazer mensagens equivocadas, fruto da ignorância. A direção também é para que os médiuns canalizem ou incorporem os bons espíritos, para que os espíritos estejam trabalhando em conjunto com o médium numa incorporação anímico-mediúnica, onde o trabalho é feito em conjunto, para que os espíritos tragam as mensagens através dos seus instrumentos encarnados, que são os médiuns. Os espíritos precisam falar, os espíritos de Deus. Eles não podem ser calados. É um planejamento da espiritualidade maior que eles falem. Portanto, o médium deve dar voz aos espíritos e identificá-los. Os espíritos que estão incorporados ou canalizados, eles precisam ser identificados. Ou seja, coloquem os nomes dos espíritos. Pode colocar o nome do médium, mas também coloque o nome do espírito comunicante. A direção que muitos centros por aí estão recebendo, de não colocar os nomes dos espíritos, essa direção é das trevas. E muitos médiuns, que nem são ruins, são boas pessoas, estão aceitando essas intuições e essas inspirações porque eles estão se fazendo passar por espíritos de luz e os mentores espirituais da luz estão deixando para que os médiuns possam trabalhar o discernimento que não estão tendo. Possam trabalhar mais a sua comunhão com Deus, que não estão tendo, porque se a comunhão com Deus estivesse forte, não seguiria essas direções. Portanto, acho que os médiuns precisam fazer uma reforma íntima ainda um pouco mais forte, sem religião, sem excesso de moralismo, de forma saudável, como tem que ser feito. Acho que os médiuns não estão sabendo fazer a reforma íntima. Estão fazendo de forma errada, estão fazendo de forma castradora, de forma religiosa,
de forma impeditiva, cheios de medo, cheios de proibições excessivas. Não é assim que se faz a forma íntima. Tanto é que as trevas estão entrando nas casas. E como eu disse, os mentores espirituais estão permitindo, porque é ensinamento para os médiuns. Muito nós ensinamos com relação a isso. Muito este médium que estou usando agora como instrumento ensinou com relação a isso. Mas acho que a mensagem não foi absorvida. Talvez por falta de entendimento, talvez por falta de evolução espiritual, talvez por falta de comunhão com Deus, talvez por falta de expansão de consciência, talvez por falta disso tudo que eu falei junto. Uma visão de alcance estreita. Então os espíritos precisam ser identificados. A direção da espiritualidade é que eles sejam identificados. Não colocar os nomes dos espíritos ou cercear as suas comunicações é calar a voz de Deus, é calar a voz dos espíritos de Deus. Impedir que médiuns incorporem ou canalizem nos centros e nos vídeos, isso é uma direção das trevas. Os espíritos de Deus não podem ser calados. E a sua mensagem também não pode ser fragmentada, cortada. A voz de Deus não precisa de revisão. A voz de Deus precisa ser ouvida com respeito. Também é uma trama das trevas fazer revisão com relação ao que os espíritos de Deus falam. Com relação ao que eles falam. Isso também é uma trama das trevas. É uma tentativa vã das trevas. É uma tentativa desesperada. Porque eles já perderam. Porque agora é a hora da luz. E tudo que é falado através dos médiuns da luz, todas as mensagens sérias, sejam os médiuns incorporados ou não, eu tenho algo para lhes revelar. Todas essas mensagens estão sendo mostradas em tempo real para todas as dimensões umbralinas onde esses espíritos trevosos que estão lutando contra o progresso da humanidade e estão se aproveitando da ignorância, da falta de comunhão com Deus e da falta de discernimento de médiuns que estão inspirando esses médiuns, todos esses espíritos das trevas estão vendo as mensagens, como agora. Esta mensagem, através de Elmória e de seu médium, um dos meus médiuns, porque eu trabalho com muitos, está sendo transmitida em tempo real para todas as regiões umbralinas onde esses espíritos trevosos que se fazem passar por mentores estão dando direções para os médiuns ouvirem. Porque nós estamos desmascarando esses espíritos trevosos para que os médiuns tenham mais discernimento e aprendam a ouvir mais os mentores de luz, porque os médiuns captam ondas mentais dos da luz e dos das trevas. Para que não siga a orientação das trevas, é necessário que esteja sintonizado com a luz. Se estiver sintonizado com as trevas, vai seguir todas as direções das trevas. Outros estão sintonizados dos dois lados. 50% com a luz e 50% com as trevas. Então está seguindo direções que são da luz e direções que são das trevas. São aqueles que servem a dois deuses. Outros estão 10% na luz e 90% nas trevas. Então 10% do que vem deles é da luz, mas 90% é das trevas. Outros estão 20% nas trevas e 80% na luz. Então estão seguindo direção 80% da luz e 20% das trevas. Como ficar 100% na luz? Essa fórmula já foi dada por este médium. Eu vou repetir. Retirem todas as paixões do seu espírito, todas as paixões, e substitua pelas virtudes do espírito. Substitua o ódio pelo amor.
Substitui a inveja pela perseverança, pela paz, pela esperança. Substitua o orgulho e a arrogância pela humildade. Substitua a irritabilidade pela afabilidade. Seja afável. Seja manso e puro de coração. Siga verdadeiramente os ensinamentos do Cristo e seja eles. Tem que ser. Tem que sentir. Aí todas as inspirações e intuições que vocês vão seguir serão as da luz, as das trevas vocês vão repelir. Porque não será impedido que as inspirações e as intuições das trevas sejam dadas para vocês. Vocês têm que ter discernimento do que vem de Deus e do que vem das trevas. Vocês têm que ter discernimento. Deus não vai impedir que as inspirações das trevas adentrem a sua mente. Deus vai permitir. Sabe, filhos, mediunidade enferma não se usa. Mediunidade, para o médium trabalhar com a mediunidade, ele tem que estar equilibrado, ele tem que estar são. Médium doente não pode trabalhar com a mediunidade. E o que é um médium doente? O médium doente é um médium orgulhoso, é um médium arrogante, é um médium invejoso, é um médium que luta contra o outro médium, é um médium que difama, calunia outro médium, é um médium que fala mentiras de outro médium, é um médium que quer destruir outro médium, porque trabalha diferente dele ou porque está com inveja dele. É um médium que tem ciúme de outro médium, ou ciúme de qualquer outra pessoa. É um médium cheio de paixões. É um médium arrogante, um médium orgulhoso. Esse é um médium doente. Sua mediunidade não deve ser usada pelos da luz, porque está enferma. Porque o médium está enfermo. Para o médium trabalhar com a mediunidade, ele deve estar equilibrado, são, cheio de amor no coração, humildade, mansuetude, equilíbrio, boas intenções. O ego tem que estar equilibrado. Sabe, filhos, muitos médiuns que estão trabalhando comigo, Elmória, Maitreya, Sananda e outros mestres, não estão trabalhando com esses mestres porque são médiuns evoluídos. Muito pelo contrário, estão trabalhando com esses mestres porque são médiuns doentes e muito endividados e estão tendo uma misericórdia de Deus muito grande de trabalhar com a gente. Então, o médium que trabalha com a gente deve estar em sintonia com a gente, mesmo que não seja da luz, mas deve se esforçar para estar do lado da luz. E o médium que trabalha com a gente, o serviço que nós fazemos com esses médiuns para as pessoas é muito mais para o médium do que para as pessoas. Porque muitas pessoas que estão ouvindo esses médiuns são bem menos doentes do que eles. Então o trabalho, a mensagem, é primeiro para o médium, que é muito doente e endividado, e depois para as pessoas. É uma misericórdia muito maior para o médium do que para as pessoas às quais ele está orientando. Então, não é para o médium ficar orgulhoso porque trabalha com Elmória, porque trabalha com Sananda, porque trabalha com Maitreya e outros. O médium tem que se colocar no seu lugar de espírito endividado e doente, que está tendo uma oportunidade imensa de trabalhar com os espíritos da luz para a sua própria regeneração. Mas existe uma ressalva. Existem médiuns encarnados que não são médiuns endividados. Não são médiuns doentes, são médiuns equilibrados que já têm o amor universal dentro de si, já estão equilibrados, são médiuns evoluídos que estão encarnados, que estão trabalhando conosco. Temos uma quantidade considerável aqui no Brasil, por exemplo. Esses médiuns estão trabalhando com a gente não para se curar ou porque são endividados. Esses médiuns estão trabalhando com a gente porque estão em sintonia com a gente. E o trabalho é muito mais eficiente através desses médiuns que já são luz, que já são evoluídos,
que já estão em sintonia com a gente. Esses são os verdadeiros missionários. Por isso eles são usados numa profundidade muito maior, porque eles estão muito mais em sintonia com a gente do que os médiuns doentes e endividados. Porque, na verdade, dos médiuns doentes e endividados não há sintonia conosco. Nós temos que fazer um esforço imenso para irradiar os nossos pensamentos neles, porque é um jugo desigual. Eles não nos compreendem. Eles não conseguem decodificar a nossa mensagem. Nós temos que fazer um esforço imenso para trazer a mensagem através deles. Muitas das coisas que eles falam, se dizendo canalizado conosco, são coisas que eles falam deles mesmos, de acordo com o seu sistema de crenças e suas convicções. Não somos nós. Mas mesmo assim nós tentamos. Nós estamos ali. Muitos deles conseguem absorver das nossas irradiações apenas 5%, 3%, e a gente já fica feliz com isso. O resto, os 97%, 95% da mensagem, foi tudo deles. Foi tudo no animismo deles, das crenças deles, da manipulação da mensagem de acordo com o que eles pensam e com o que eles querem. Mas mesmo assim a gente tenta, porque há um planejamento na espiritualidade maior. Então, quando um médium se diz canalizado conosco, em muitas situações, esses médiuns endividados, nós estamos ali. Mas podem ter certeza, 97% ou 95% da mensagem não foi nossa, foi dele. Retire somente 3 ou 5% do que a gente disse. Portanto, vocês têm que ter discernimento. E não basta só ouvir a mensagem, sintam o que é emanado, o amor. Um médium endividado e doente não emana amor. Ele emana uma energia densa, enjoativa, vomitante. Portanto, filhos, eu estou falando para todo o mundo e principalmente para todos os médiuns. Sigam as direções da espiritualidade, não sigam as direções das trevas. Sigam a direção da luz. E equilibrem-se para que nós possamos estar trabalhando convosco. A paz, a luz, o amor e principalmente neste momento, porque nós não estamos vendo isso, nós estamos vendo muita separação e briga, discórdia e desavença. Então, união. União, eu acho que só se fala essa palavra, mas no fundo não estão unidos. Nem tudo que reluz é ouro. Muitos estão mostrando um jeito de ser nos vídeos, mas na convivência, na ausência das câmeras, as atitudes são outras, hipócritas, raças de víboras. Não merecem estar aí. Tiveram uma misericórdia imensa de estarem trabalhando como médiuns e pela sua involução espiritual, pelo seu atraso evolutivo, está colocando tudo a perder, de novo. Esses são os bodes que serão separados das ovelhas, porque os médiuns endividados e doentes que estão seguindo inspirações das trevas depois dos seus desencarnes serão os primeiros a ser deportados para mundos primitivos, serão os primeiros a ser degradados. São aqueles que, quando estiverem diante do Cristo, o Cristo dirá: aparta-te de mim, porque não vos conheço. Hipócritas, mentirosos, trevosos, ódio, vocês são o mal. Por isso, vocês estão tendo uma correção agora, através de um médium que está em sintonia conosco e que vai falar para vocês tudo o que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem. Graça e paz. É o Moria.